Graças a Deus, né, irmãos? Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, e o verso de número 35 ao verso de número 41 para a nossa meditação. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41 para a nossa meditação. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler e os irmãos só me acompanham, tá bom? Na leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Os irmãos podem fechar os olhos, deixar a Bíblia aberta, tá bom? Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, estamos, Senhor, agora diante da Tua palavra e também diante da Tua presença. Te peço, Pai, nesta noite, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Como sempre, Pai, precisamos de Ti, precisamos ser orientado por Ti, direcionado por Ti, Senhor. Então fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a Tua palavra e guardá-la, Pai, no nosso coração, para não pecar contra Ti. Senhor, já Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez no nosso meio, pelos louvores entoados. Agora sê conosco, Senhor. Assim, ó Deus, eu Te peço, Pai, porque eu careço do Teu divino Espírito Santo. Porque é o Teu Espírito Santo que fala conosco, que fala com a Tua igreja. Então, sê conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto a qual eu acabei de ler é um texto conhecido da igreja, que fala sobre tempestade. E é um texto onde se reúne, Jesus e os discípulos num barco. Estava indo a sentido a cidade dos Gadarenos, E então Jesus, ele, junto com os discípulos, algum texto vai dizer, porque nós vemos esse texto inserido em 3 evangelhos. Em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23 ao 27, você vai encontrar também o mesmo relato de forma diferente. Já que em Marcos já relata que havia outros barquinhos,
E já no livro de Lucas, capítulo 8, e do verso 22, relata que todos estavam dormindo. Lá em Mateus, não fala que eles estavam dormindo. Já em Lucas, já fala que ele estava dormindo. E aqui em Marcos fala que havia outros barquinhos. Mas o tema principal desta mensagem se fala da tempestade, né? Jesus acalma a tempestade. Tanto no livro de Marcos, como no livro de Lucas, como também no livro de Mateus. É narrado esse grande feito do Senhor. Então Jesus estava indo para a cidade dos Gadarenos, né? E aí naquele dia, já sendo tarde, Jesus então chamou seus discípulos e pediu para que entrasse dentro do barco e para que fosse para outra banda do lago, né? Alguns textos falam mar, lago. Mas houve-se uma grande tempestade. E a Bíblia diz que eles, deixando a multidão, né? Como sempre, a multidão seguia Jesus pelo que Jesus fazia, os milagres, os ensinamentos, as palavras doce, meiga e ímpar atraía as pessoas. Então, Jesus, aonde estava, havia aglomeração de pessoas. Pessoas estavam à sua procura por causa de necessidades e da forma que ele falava. Ele não falava como os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas, nem os sacerdotes. A forma que Jesus falava, a forma que Jesus ministrava era diferenciada, né? Então as pessoas eram atraídas pela sua presença. Então Jesus, dentro do barco, houve-se uma grande tempestade. Tempestade essa que é vindo, né? Pelo mar e pelo vento. E nós sabemos que, por mais que nós somos cristãos, você sendo cristão ou não, você vai enfrentar adversidade e tempestade na sua vida. Ou como você também já enfrentou. Cada um de nós. E qualquer um que tenha vivido tempo suficiente sabe que na vida as tempestades certamente virão, mesmo que você não queira. Ninguém quer enfrentar uma tempestade, mas ela vem, como já veio. E eu acredito que quase todos aqui, seja você jovem ou varão, irmã, seja sua... Você já enfrentou tempestade e não foi fácil, né? Mas você viu a mão do Todo-Poderoso cuidando de você em meio a essas tempestades. Então hoje eu vou falar sobre isso. Aí veja, o verso de número 37 diz: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Agora veja, todos os textos a qual citei falam de tempestade. Vamos pegar aqui o livro de Mateus, eles estivessem acordados. Então, ali, só Jesus estivesse dormindo. Então eles estavam ali em diálogo, conversando alguma coisa entre eles mesmos. Já no livro de Marcos, também relata as mesmas coisas, mas há uma diferença. Que havia outros barquinhos. Já em Mateus não fala que havia outro barquinho. Já no livro de Marcos já fala que havia outros barquinhos. Mas o livro de Lucas fala que todos estavam dormindo. Vamos trabalhar com as três questões. A primeira delas vamos supor que eles estivessem ali, Jesus estava descansando, eles estavam dialogando entre eles. Eu imagino que eles estavam conversando a respeito do que Jesus ensinou, dos milagres que Jesus operou, né? Das experiências que eles viveram com o Mestre. E de repente, do nada, uma tempestade veio sobre eles e pegou de surpresa.
Ou então vamos supor que se ele estivesse dormindo, como relata o livro de Lucas. Todos estavam dormindo, desapercebidos, e de repente uma tempestade veio e pegou eles de surpresa. O que eu quero dizer para mim, para você, é que a tempestade quando ela vem, a provação quando ela vem, a dificuldade quando ela vem, ela não avisa quando ela vem. Ela só vem. Na verdade, irmãos, ela só chega. Quando você menos espera, você já está nela. Você já saiu para trabalhar e esqueceu de levar a sombrinha, porque tem gente que ele é prendado, né? Ou prendada. Ela já coloca a sombrinha dentro da bolsa, blusa, roupa de calor, de frio, já anda com a bolsa cheia de coisa, porque no país que vivemos, chamado país tropical, né, João? Acontece no dia só tudo, chuva, sol, inverno. Mas sabe aquele dia que você não vai chover hoje? Aí você sai sem preparo, e de repente vem uma tempestade, e você fala, meu Deus, não estava com cara que ia chover, mas choveu, né, Esther? E é a tempestade que surge, ela vem desta forma, sem avisar. Ela não avisa, ela só vem e chega. E a palavra tempestade, ela está associada à ideia de transtorno, dificuldades, tribulações. Transtorno, dificuldade, tribulações. Ou até alteração repentina ou drástica. Né? Ou então, de um modo geral, tempestade se refere também à variação climática, grande temporal, vendaval. Ou seja, tempestade são os ventos que sopram muitas das vezes em nossa casa. Se não passou, vai passar. Vai passar. Porém, há tempestade que muitas das vezes nós procuramos. É, pastor? Sim. Há tempestade que muitas das vezes nós procuramos. Porque na Bíblia, tempestade aparece em diferentes contextos. Seja como efeito natural ou sobrenatural da vontade e permissão de Deus, que é o caso do texto tema nesta noite. Mas vamos falar de tempestade causada por escolhas, por exemplo, que muitas das vezes são proporcionadas por causa das escolhas que tivemos erradas. São aquelas em que as dificuldades são consequências de decisões erradas ou desobediência. E um texto base para falar sobre essa tempestade, nós vamos tratar sobre o livro de Jonas, por exemplo. Na história de Jonas, a tempestade surge como consequência da desobediência do profeta. Essa tempestade veio porque ele procurou ela. Ele recebeu uma ordem de Deus para ir para a cidade de Nínive. Abra comigo Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Ele recebeu uma ordem de Deus, mas ele desobedeceu, não querendo ir para a cidade de Nínive levar a mensagem de Deus, uma mensagem de juízo. E por conta disso, ele trouxe para si tempestade de desobediência. Vamos ler? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Lembrando que Jonas é um profeta do Senhor, por isso que ele tinha por obrigação obedecer a Deus e ir levar a mensagem de Deus, irmão José. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Como pode se esconder da presença de Deus? Deus está em todos os lugares.
O salmista Davi, ele disse, se eu cavar um buraco e ali, Pati, me esconder, mesmo que seja sob medida, ali o Senhor está. Os olhos do Senhor como chama de fogo, ele vai e vê tudo, nada passa por ele. Deus não precisa de colírio para enxergar. Então ele vê, não tem como fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor, vendo isso, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E Jonas estava na onde? Dormindo. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia o profundo sono. Como que ele podia dormir com a consciência pesada? Mas o texto diz que ele dormiu, porque o problema ali era a culpa dele. Ele sabia o que ele estava fazendo, e ele conseguiu ainda dormir. Tem gente que comete tanto erro, faz tantas coisas terríveis, ele desobedece e ele ainda está tudo paz e amor, está tudo tranquilo, como se ele estivesse fazendo tudo certo, como se isso que está acontecendo sobre ele ou sobre a família dele não é culpa dele. Então Jonas estava dormindo, um profundo sono. E a Bíblia diz, o verso 6 diz, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus lembre de nós, para que não pereçamos. Eu imagino quando o mestre chega até ele e diz, você sabe que está havendo uma tempestade aí muito grande, nós podemos morrer? E eu fico imaginando a cabeça de Jonas, né? Porque ele já sabia o que estava acontecendo. Ele poderia até pensar, será que é culpa minha? Mas vamos ver o texto. Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus lembre de nós, para que não pereçamos. Aí diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. O texto não diz que Jonas também clamou a Deus, mas o versículo anterior diz que cada um dos marinheiros, menos Jonas, clamava cada um ao seu Deus. Jonas não clamou, então vamos entender que Jonas sabia o que estava acontecendo aqui, ok? Ele sabia muito bem. Então, o verso 8 diz, então lhe disseram, o verso 7 diz, e diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Jonas não se manifestou. Jonas não disse, eu desobedeci, não era para estar aqui, ele não falou até o momento. Ele não falou que era para ele ir para trás, ele não falou, para Nínive, melhor dizendo, até o momento. Então ele deixou as coisas acontecer. E tem pessoas que é desse jeito. Ele mexe lá no ninho de maribondos, né? E aí solta aquele maribondos, e ele fala, não fui eu, né? Mas ele tocou a pedra, ok? Então, o texto diz que caiu sobre Jonas. Se caiu sobre ele é porque ele não confessou o seu pecado. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles já descobriram, pela sorte que o próprio Deus mostrou, que Jonas era o culpado dessa tempestade. E ele disse no verso 9, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aí ele diz o porquê. Nós conhecemos a história, ele confessa o seu pecado, ele recebeu uma ordem de Deus, não obedeceu, e aí Deus então enviou aquela tempestade. Então a tempestade que é ocasionada por causa da nossa desobediência ou escolha. Nós sabemos quando a tempestade ela vem.
se ela vem por causa das escolhas que fizemos ou da desobediência, e há outras tempestades causadas por outros. Pode também surgir por conflitos, perseguições ou situações adversas geradas por outras pessoas, como prisão de Paulo e Silas. E também quando Paulo também estava indo para ser interrogado em Roma, tá? Mas vamos começar com Paulo e Silas. Vamos lá. Atos Apóstolos, capítulo 16, verso 19. Veja só o que diz. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E o apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoitos, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo foi preso, Paulo e Silas, porque estava pregando o evangelho. Uma mulher foi liberta, e por conta disso Paulo foi preso. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e Deus mandou um grande terremoto. Eles foram presos por causa do evangelho. E chegando lá, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, os cárceres se abriu, e aí o carcereiro achou que os presos tinham fugido. Não foi isso que o texto diz? Mas os presos não fugiram. E aí, então, o carcereiro ouve o evangelho, a sua casa também, e todos se convertem a Cristo. Louvado seja Deus. Então, a tempestade que ocorre em nossas vidas, provas, tribulações, para que almas sejam salvas, há preços a ser pago. E muitas das vezes, quando você quer que Deus haja em favor de alguém, em uma libertação de alguma pessoa, a salvação de alguém, os adversários vão se levantar contra nós, para que você não pregue o evangelho. Há muitas dificuldades, provações, situações, seja qual for, diversas. Mas saiba de uma coisa: mesmo que essas tempestade surja e venha, saiba que o Senhor está com você. E o propósito e o objetivo do Senhor será alcançado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porém, aconteceu outro naufrágio de Paulo através da tempestade. O apóstolo Paulo também pôde anunciar mais uma vez a graça salvadora de Jesus. Aí nós vamos agora para Atos Apóstolos, capítulo 27, do verso 18. Aqui no capítulo 16, Paulo e Silas foram para a prisão e o objetivo foi alcançado. As almas foram alcançadas. O carcereiro foi salvo e a sua casa, e o evangelho foi pregado. Agora veja, Paulo está preso, está indo para Roma agora, para ser interrogado. Veja o que diz Atos Apóstolos, capítulo 27, ao verso de número 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a
armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. Eles desobedeceram, porque Paulo teve uma visão do que ia acontecer, e mesmo assim eles insistiram, não ouviram as palavras de Paulo, e por teimosia saíram em destino a Roma. E assim evitariam este cômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que é isso? Por causa também das nossas escolhas, pagamos um preço. Só que a Bíblia diz que aquele que confessa, alcança misericórdia, e a graça salvadora nos alcança. A desobediência desses homens aqui levou a esse problema, e muitas das vezes, por a gente não ouvir a voz de Deus, ouvir mais o nosso coração, ouvir mais o nosso desejo, ouvir conselhos que não procedem de Deus, tomamos atitudes erradas, decisões erradas, aí vem a consequência. E a consequência ela não é evitada, ela vem, mas o perdão de Deus é maior do que isso. Você precisa assumir as consequências dos atos, mas como Paulo diz, vocês não me ouviram, porém, isso não veio ao caso agora. O que veio ao caso é a solução. O que Deus está querendo dizer para nós? Vocês não ouviram a minha palavra, não ouviram a minha voz, não se atentou aos meus mandamentos, mas ouviu mais a voz do seu coração. Vocês são punidos, mas agora o que vale é a sua intenção. E a Bíblia diz que aquele que confessa, alcança misericórdia. Lembra do salmista Davi, quando ele pecou contra Betseba? Ele ouviu a história do profeta Natã, e aí quando o profeta Natã revelou quem era o homem, ele fala: pequei contra Deus. Aí o profeta disse: porém Deus ouviu a tua oração, e você não vai morrer, mas as consequências virão. Isso se chama de graça salvadora, a graça do Senhor. Então Paulo começou também a pregar o evangelho a esses homens, e de fato nenhum deles morreram, mas ouviram o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E agora a tempestade causada por Deus. Algumas dificuldades podem ser permitidas por Deus para fortalecer a fé, ensinar lições ou levar um destino maior, como a tempestade no lago da Galileia, que é esse texto aqui, aonde os discípulos não imaginariam. Primeiro, eles estavam com Deus naquele momento, não estavam fazendo nada de errado, não procuraram problema, pelo contrário, eles estavam debaixo das asas do Onipotente, eles estavam junto com o Senhor, mas sobreveio uma tempestade. Esta tempestade veio por Deus, enviada de Deus. Então aqui nesse texto surgiu uma tempestade sobrenatural. Foi mais um dos sinais da divindade de Cristo e seu supremo poder sobre a natureza.
Há situações, há tempestade que Deus permite e até envia. Você lembra de Jó? O diabo foi lá e falou assim: ele se apresentou perante Deus, e aí Deus olhou e falou assim: você tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, prudente, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo falou assim: ele é tudo isso porque o Senhor o abençoa, o Senhor dá tudo para ele. E aí Deus então falou assim: vai lá, toca em tudo que ele tem. Ou seja, não foi Deus que enviou, não foi Deus que permitiu que Satanás tocasse em Jó, ou Satanás fez conforme as suas próprias vontades. Satanás foi dirigido por Deus, ou seja, Satanás foi enviado por Deus. Pastor, mas o Deus envia o diabo. Então, muitas das vezes o diabo pode me atormentar amando de Deus? Sim. Muitas das vezes a tempestade pode vir amando de Deus? Sim. Então muitas das percas que eu posso ter tido foi o próprio Deus que me tirou? Sim. Então só que tem um porém. O diabo só fez aquilo que Deus mandou. Toca nos filhos, na finança, na saúde. Mas na vida dele você não toca. Ok? Vai e faça isso. E o diabo fez tudo conforme a ordem de Deus. Aí a gente coloca o diabo como se ele tivesse uma liberdade de fazer as coisas longe da vontade de Deus. Mas ele é inimigo de Deus, mas é mais ou menos assim. Deus nem sabe que o diabo vai agir. Quem falou que não? Lógico que Deus sabe. Deus vê tudo, sabe de todas as coisas. E é por isso que eu e você devemos confiar em Deus sempre. Sempre. Agora veja, no texto a qual nós lemos, aqui nesse texto, houve-se uma grande tempestade. E naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos os acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Essa tempestade, este vento, este problema veio porque foi Deus que enviou. Talvez você esteja vivendo essa situação porque Deus quer ensinar a você alguma coisa. Eu talvez não tenha a resposta por ser seu pastor. Talvez o seu pai não tenha a resposta por ser seu pai, sua mãe, por ser sua esposa, por ser seu esposo, por ser seu filho, seja quem for. Mas Deus sabe o porquê está enviando essa tempestade. E uma coisa eu posso dizer, para a glória de Deus, e para louvor do Senhor, e para te levar mais perto dele. Jamais Deus vai te dar uma tempestade para que você se afaste dele. Jamais Deus vai permitir situações para que você se afaste dele. Jó disse: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito é o nome do Senhor. Ele louvou a Deus nas conquistas, nos ganhos, na prosperidade, mas também louvou a Deus na doença, nas perca e na pobreza e na doença. Bendito seja o nome do Senhor. Deus permite tempestade, provações, situações para ver se a minha fé e a sua fé está alicerçada na rocha que é Cristo, ou somente naquilo que Ele pode fazer. Bendito seja Deus. Ele disse: vocês estão atrás de mim por causa do pão, mas eu não vou pegar o milagre, porque vocês têm que me servir não por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que eu sou. Eu sou o pão da vida, e o pão que vocês vêm buscar é o pão que vocês vão comer e vão ter fome. Mas se vocês comerem do pão que eu te der, nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a tempestade que você esteja vivendo, seja qual for ela, Deus está no controle.
mesmo que você até procurou essa tempestade, mesmo que você até desobedeceu, Deus está no controle e quer que você se arrependa. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é. Você já descobriu quem é Deus para você? Como Jesus perguntou para os discípulos: quem eu sou para vocês? Depois que todo mundo disse: ó Senhor, um diz que o Senhor é Jeremias, um diz. Aí Jesus diz: e vocês? Aí outros dizem que o Senhor é Elias, mas e vocês? Aí outros dizem que o Senhor é Isaías, mas e vocês? Aí outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Ok? Eu sou comparado a isso, mas eu quero saber vocês, o que eu sou para vocês. O que eu sou? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. O que eu represento? O que eu sou para vocês? Eu sou só um provedor de milagre? Eu sou só aquele que abençoa? Eu sou só aquele que quando você precisa, eu estou aqui à disposição como mordomo, como serviçal? O que eu sou para vocês? Simplesmente uma figura que promove as suas realizações? Ou eu sou mais do que eu posso fazer para vocês? Porque o que vale não é o que eu posso fazer, porque eu posso todas as coisas, mas eu quero ser para vocês muito mais do que eu posso fazer. Eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu pai, eu quero ser o teu marido, eu quero ser a tua esposa, eu quero ser o teu filho, eu quero ser tudo que você precisa. Quem eu sou para vocês? Louvado seja Deus. E a tempestade que Deus envia, que quando envia, as pessoas automaticamente largam de Deus, se afastam de Deus e ainda reclamam: Deus, eu sou o teu servo. Como se tivesse o direito de dizer: Deus, eu sou pastor. Senhor, você não está sendo justo comigo. Eu não merecia essa prova. Eu não merecia essa tempestade. Senhor, faz aí, vai lá na memória, Senhor. Não era para o Senhor ter enviado isso para mim. A gente faz muitas das vezes essas coisas. A gente se justifica. Mesmo que a gente não mereça, Deus quis enviar a tempestade, porque Ele é Deus, e você tem que mostrar sua confiança para com Deus, mesmo que você não tenha culpa de nada. Só aceite a vontade do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos vivendo esses dias tão trabalhosos na questão de esfriamento, na questão de uma igreja muito light, muito sofisticada, porque ensinaram isso. Mas o relacionamento com Deus tem que ser muito ímpar, muito conectado, tem que ser uma entrega total, a tal ponto de você confiar em Deus, mesmo não sabendo do resultado, porque o resultado vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então foi isso que Jesus quis ensinar aos discípulos, porque veja o texto. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força. Deus quis ensinar os discípulos. E as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça no mar, almofada. Aprenda uma coisa: se Jesus estiver na sua vida, mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, mesmo que você não ouça, continue confiando em Deus, porque no final vai dar certo. No final dará certo. Ele está dormindo, mas está tempestade. Ele está dormindo, mas está um vento muito grande, mas ele está dormindo. Está enchendo de água, eu vou sufocar, eu vou morrer afogado, eu não vou aguentar. Ele está dormindo, e mesmo dormindo, ele está no controle.
controle. O que é isto, irmão? Ah, pastor, faz muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Faz muito tempo que eu não ouço a voz do Senhor. Faz muito tempo que eu não sinto aquele arrepio. Eu não sinto o coração bater mais forte. Mas Jesus está dormindo, está no controle. Basta você confiar nele e acreditar que ele está conduzindo a tua história. Louvado seja Deus. Mas como ser humano nós perdemos a fé. Isso é normal, porque os discípulos pediram: me acrescenta a fé, Senhor, porque eu não tenho fé. Isso acontece com cada um de nós. E aí ele vai acrescentar a fé. Porque quantas vezes os discípulos quis desistir e não desistiu? Até negaram. Não conheço este homem. Eu nunca vi. Mentira! Como você nunca viu? Você andou com ele, você fala como ele, você se veste como ele, e você está dizendo que eu nunca vi. Aí Pedro chorando, segurando o choro. Sabe? Eu nunca vi este homem. Puxa, eu andei com ele. Mas segurando o choro, ele dizendo: nunca vi. Não estava com ele. A partir do momento que ele sai da presença daqueles homens, aí Jesus olha para ele, porque ele estava acompanhando tudo, e a Bíblia diz que ele foi chorar no cantinho. Todos nós fazemos isso. Muitas das vezes nós dizemos: não o conheço, nunca vi este homem, eu nunca andei, por causa dessas tempestades, por causa dos problemas, por causa da situação. Mas aí o que a gente faz? Vai para o cantinho, vai para o quarto e chora dizendo: eu pequei. Judas foi diferente. Ele negou, vendeu e se precipitou. Louvado seja Deus. Agora veja, a Bíblia diz que os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. Ele colocou no plural. Ele não disse assim: mestre, Pedro e eu vai morrer. Não, nós, colocando Cristo, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Ou seja, a aflição, a angústia, a perturbação, a tempestade estava tão grande, que eles olhavam para Jesus e disseram: Senhor, não importa isso? E muitas das vezes nós se encontramos nessa condição. O Senhor não vai sentir? O Senhor não percebe que nós vamos morrer? Então se levantou. Então ele se levantou, não falou nada com o discípulo, dizendo o que ia fazer. Ele só fez. Então, olha o que o texto diz. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Verso de número 39 na sua Bíblia está assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha o verso 40. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Ou por que vocês são de pequena fé? Vocês ainda não têm fé? O 41 diz: e os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Por que ainda tem medos? Por que não tendes fé? Nós precisamos rever isso. Porque muitas das vezes a gente tem fé por aquilo que Deus faz. E por Deus não fazer, a gente fica com medo. Você tem que ter fé, que está lá em Hebreus, capítulo 11, todo, não só o verso primeiro, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê, mas uma fé inabalável, uma fé a tal ponto de você
confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle da sua vida. Eu posso viver a minha vida inteira sem ganhar nada aqui na terra, mas a minha fé, ela é inabalável, porque eu sei que Deus está comigo, independente daquilo que Ele pode fazer. Talvez eu possa estar com você te beneficiando com alguma coisa que eu posso fazer por você. Isso não quer dizer que aquilo que eu te dou, eu posso necessariamente dizer que eu estou com você, porque há pessoas que oferecem coisas, dá coisas para pessoas por objetivo, porque precisa. Deus não precisa de nós. Deus, Ele nos ama, é só isso e pronto, e acabou. Se Ele quiser realizar qualquer coisa, ou seja o que for, Ele mesmo vai lá e faz. Se a igreja não quiser pregar, Ele vai levantar as pedras para pregar. Então Deus não precisa do sentido para dizer, eu preciso fazer tal coisa, então eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de um... Não! Deus não precisa de ninguém. O que Ele faz é a demonstração de amor que Ele tem para comigo e com você. Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é poderoso. Então Deus não faz barganha. Se você fizer, eu faço. Não. Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele. Deus quer que você tenha essa entrega com Ele, a tal ponto de viver a sua vida inteira sofrendo com um quarto, com uma roupa, com um alimento. Mas quando partir, acontecer igual Lázaro, vem, sobe para o seio de Abraão. Louvado seja Deus. Deus procura pessoas que tenham um relacionamento ímpar com Deus, uma vida com Deus, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Esther, como aconteceu com Elias e outros que nós conhecemos, que não temeram, mas pelo contrário, viveram para a glória de Deus a tal ponto de vender as suas propriedades. Se o carro está me contaminando, toma, não quero. Se a casa está me contaminando, toma, não quero. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles deram tudo para viver para a glória de Deus. E Jesus está dizendo, por que tem medos? Vocês ainda não confiam em mim? Por que tem medos? Vocês ainda não têm comunhão comigo? Vocês ainda não acreditam em mim? Por que têm medos, homens de pequena fé? É isso que Jesus está dizendo para nós, homens de pequena fé. Aí eles ficam, quem é este homem? Ou seja, quem é este homem? Dormiu com ele, acordou, comeu, viu ele curar pessoas, e ainda pergunta, quem é este homem? E há pessoas que vivenciam na sua vida milagres de Deus, bênção de Deus, sabendo que foi Deus que fez e está dizendo, quem é este homem? Quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? No seu texto diz, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam caminhando recentemente com Cristo. Eles vão ter agora uma experiência com Cristo quando Cristo parte, sobe, senta no trono. E aí eles começam a viver experiência com Deus. Por quê? Não, Jesus está aqui. Não. Ele não vai morrer. Não, Jesus é poderoso. Não, ele não vai morrer não, ele vai nos libertar do Império Romano, dos impostos. Mateus, Natanael, eu conheci um grande profeta, agora ele vai nos libertar. Olha a mente dos homens, vai me libertar do quê? Dos homens. E a maior libertação que eu e você precisa é mais do que os homens, é a libertação de algo que nos prende, que é capaz de nos levar para o lago de fogo e de enxofre. O poder que os homens têm de oprimir as pessoas, de perseguir as pessoas, mas há coisas piores que pode nos arrastar e nos levar para o inferno, e é dessa libertação que nós precisamos, e é desse
poder que nós precisamos para vencermos os pecados que rodeiam e que estão perto de nós todos os dias tentando nos derrubar. Esquece o que os homens podem fazer, esquece as perseguições. Há uma luta maior do que o que os homens podem fazer. Essa perseguição contra a igreja, essa perseguição contra os homens, há uma coisa muito maior. Há uma bomba atômica dentro de você, te arrastando para o inferno, querendo te levar para o inferno, e é com essa que você deve se preocupar, e só Jesus tem o poder para te libertar de você mesmo. Louvado seja Deus. E Ele tem esse poder. Como os discípulos pegos pela tempestade no mar da Galileia, podemos nos sentir sobrecarregados por essas provações, como se o nosso barco estivesse afundado. Parece que está afundando, parece que não está acontecendo nada, mas Jesus está no barco. Ele só sai do barco se você expulsar Ele. Não é a tempestade que vai tirar Jesus do barco, não é o mar bravo que vai tirar Jesus do barco, não é as provações que vai tirar Jesus do barco, não é a perseguição que vai tirar Jesus do barco. O que vai tirar Jesus do barco? Você mesmo. O que vai fazer em você tirar Jesus do barco? Somos nós mesmos. Quando a gente disser: Senhor, se afasta, como aconteceu com a igreja de Laodiceia, Jesus do lado de fora querendo entrar e não entrava, porque estava muito ocupado. Salmo 107, verso 28 ao verso de número 31 diz assim: então clama ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Glória a Deus, aleluia. Quer um exemplo maior? Vamos para 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 ao 28. Paulo, ele defendendo o seu apostolado. Olha o que ele diz, as experiências que Paulo viveu. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, e uma vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo estava sofrendo tudo isso simplesmente por servir a Cristo, e a gente acha que por sermos cristãos, parou a tempestade, perseguição, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer, agora eu serei próspero, o meu casamento vai resolver, eu vou ter uma casa maior. A gente fica muito terreno, achando que essas coisas que Deus vai fazer, mas o essencial é Deus alicerçar você nele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então Paulo está dizendo: sofri tudo isso. Tudo isso passei, tudo isso, noites, fome, naufrágios, não foi uma nem duas, mas passei perseguições, eu passei tudo que você pode imaginar. Qual é a sua tempestade? Qual é a sua perseguição? Seja o que for, está inserido aqui, ó. E Paulo está nos ensinando, dizendo: se eu tiver que me gloriar, eu me gloriarei no Senhor, porque foi Deus que fez todas as coisas.
Deus não impede que as tempestades venham, mas Ele é um Deus que tanto está presente através delas, quanto é soberano sobre elas. Jesus não apenas ficou com os discípulos durante a tempestade, mas demonstrou o seu poder ao acalmá-la. Como Deus, Ele havia criado o próprio mar, porque o mar lhe seria o problema, se foi Ele que criou. Para nós também, até mesmo as circunstâncias que parecem não ter solução a ser intransponíveis se desdobram exatamente como Ele planejou. Quando a dificuldade, o medo, a dor persistem, podemos confiar nele para nos dar a paz que excede todo entendimento. Ele nos fazer atravessar até o lugar de calmaria, que é esse lugar. Chegar nesta vida, quer chegar apenas além da tempestade final da morte. Quem vos fala, quem vos prega, não é melhor do que você. Talvez eu tenha mais medo do que você que está aí. Talvez eu tenha menos fé do que você está aí. Mas Deus está falando comigo e com você, para que eu e você olhe somente para Ele. Ouça a sua voz e confia no Senhor. Porque os que confiam no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmão José, pode vir. Então, amados irmãos, confie em Deus. Aleluia, Deus. E eu falo para mim isso. Você está pensando que eu sou melhor do que você? Confie em Deus. Então a pergunta não é: tempestade virão em minha vida? Não. Elas certamente virão. Em vez disso, devemos perguntar: quando as tempestades vierem, crerei eu que Jesus Cristo é capaz de lidar com elas? E será que eu lhe permitirei fazer isso? Ele pode dissipar nuvens de dúvida que embaraçam nossa mente. Ele pode consertar nosso coração quebrado. Ele pode suavizar nosso anseio por amor. Ele pode reviver nosso espírito cansado. Ele pode acalmar nossa alma ansiosa. Então a pergunta é: qual será a tempestade? Mas a pergunta deve ser: será que eu vou continuar crendo que Ele está sobre a tempestade? Louvado seja Deus. Quando você enxergar Jesus como Criador do universo, como aquele que acalmou o mar e aquele no qual todas as coisas se sustentam, então você também poderá experimentar a calmaria da tempestade. Olha o que diz Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando ele está dizendo eu sou contigo, é quando você deposita toda a sua vida nele. Aí ele é contigo, aí ele te ajuda, aí ele te sustenta. Como tem te ajudado até hoje, como tem te sustentado até hoje, e como tem estado contigo até hoje. Por que abandoná-lo, irmãos? Oh, glória seja dada ao Senhor. A tempestade vem para nos amedrontar, vem para fazer eu e você recuar, vem para nos ferir. Mas saiba de uma coisa: o Deus que o criou é mais poderoso. Olha o que diz Isaías 43, oh glória, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, ó Alessandro, ó Pati, ó igreja. Quem
que te formou, ó Israel. Olha Deus dizendo para mim e para você: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Eu não vou te livrar da tempestade, eu vou até enviar, mas tu és meu. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque tu és meu. Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta Abacuque, e essa é a oração que devemos fazer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, torna a trazer a alegria da salvação. E é isso que nós estamos recebendo nesta noite. Deus não está dizendo que vai te livrar da tempestade, Deus não está dizendo que vai resolver os teus problemas, Deus vai te ensinar a passar por essa tempestade, Deus vai te ensinar a você resolver esses problemas, a qual Deus tem a solução para elas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele está comigo, Ele está com você. Está vendo essa doença que você está enfrentando, seja um câncer ou não, Ele está aí na doença, Ele está aí na doença, Ele está aí, Ele sabe o que está fazendo, mesmo que eu não tenha a resposta, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele é Deus e não perde o controle, Ele sabe o que Ele está fazendo, mesmo que eu não entenda, mas o nosso Deus sabe o que está fazendo. Então não temas, não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde queres que andares. Nós desfrutaremos da grande vitória, a qual o Senhor galgou para nós. Feche os teus olhos em Calabachora de Calamaia. Eu estou pregando para mim também. Nenhuma tempestade, olha o Espírito Santo dizendo, o céu está aberto aqui nessa noite. Nenhuma tempestade é capaz de tirar o poder de Deus, que opera todas as coisas. Deus é Senhor delas. Deus é Senhor dela. Deus é Senhor dela, Deus é Senhor desta doença, Deus é Senhor dessa tribulação, Deus é Senhor dessa tempestade, Deus é Senhor de tudo. Ele é o pastor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e domina tudo e todo, está sentado no seu alto e sublime trono. Ele é Senhor, sempre Senhor. Aleluia. O último versículo diz, Mateus capítulo 28, verso 20: e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aí a parte B do versículo é o mais chocante, é o mais sublime, é o mais vivo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Eis que estou convosco até o fim do mundo, até a consumação. Ele está com você em todos os momentos. Ele está comigo em todos os momentos. Foi Jesus que disse, depois que Ele ensinou, depois que Ele instruiu, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, até o juízo final, até a destruição, até a aniquilação. Deus está conosco. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. O grupo de louvor já prepara o louvor. Vamos orar. Louvado seja Deus. Não temas. Jesus dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eu sei que cada um de nós aqui temos vivido dessa forma, sendo sustentado por Deus, sendo guiado por Deus, sendo levado por Deus.
porque as forças se acabaram, o ânimo se acabou, não tem mais vida, não tem mais vigor, mas Ele disse: eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te sustento, não temas nada, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Vamos orar. Incline a sua cabeça. Glória a Deus. Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas mãos estendidas sobre nós. E muitas das vezes a gente nem enxerga isso, porque a nossa fé é tão pequena. Mas eu sou grato a Ti, porque eu tenho visto o Teu cuidado para conosco, para com a Tua igreja, para com o Teu povo. Obrigado, Senhor. E há tempestade que às vezes, muitas das vezes é o Senhor quem envia, é o Senhor quem manda. Eu sei que às vezes a gente não agradece pelas tempestades, porque ninguém quer agradecer, Pai, pela tempestade. Mas até por essas que o Senhor enviou, sou grato a Ti, porque até pela tempestade o Senhor mostra o Seu amor, o Seu cuidado. É como o pai que repreende o filho que ama. Então eu sou grato a Ti, Pai, pelo Teu cuidado. Nós estamos aqui porque o Senhor sustentou a cada um de nós. Pai, acrescenta-nos mais fé, força, ânimo, vigor, para continuar, Pai, vencendo os obstáculos da vida e também continuar aprendendo com os obstáculos e as provações que o Senhor manda para nós, porque sempre o Senhor quer nos ensinar. Oh, Pai, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Acrescenta, Pai, força, vigor, fé. Se há irmãos aqui fracos na fé, desanimado, que o Senhor possa acrescentar fé, ânimo e vigor, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim, ó Deus, eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Louvado seja Deus.
quero ser bem mais o que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Vem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.